E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, 3 materinhas para você hoje, tá? Para você ficar bem informado. Por que disso? Eu preciso dar um pouquinho mais de atenção, como é que se fala no canal de game. Eu quero ver se eu quero tentar monetizar ele esse ano ainda. Vamos ver se eu consigo, né? Então eu preciso dedicar um pouco mais de tempo. Mas tem saído muita matéria. Então, para evitar ficar soltando várias matérias pequenas picadas, eu tô reunindo tudo. E hoje vai ser mais um caso. Primeiro, o Fed se pronunciou. Eu vou falar sobre o pronunciamento e a diferença brutal entre a taxa de juros americana e a japonesa. Aí nisso você já vai perceber o porquê que todo mundo está correndo do Japão, no caso de investidores, e indo para os Estados Unidos. Segundo, aumento de preço. Já tem aumento de preço programado até outubro desse ano. Tá? Terceira matéria. O governo japonês, tá, com aqueles números de assistência social que ele vem mostrando mês após mês, houve uma queda muito grande, que não justifica. Então é aquela velha história, grande provavelmente manipulação de informação aí também, que eu vou trazer isso para você, tá? Mas vem comigo aqui, com o tiozão, que nós vamos começar pela matéria principal, que é a parte cambial, que é a parte que a grande maioria se interessa, porque o seu dinheiro é importante, meu dinheiro é importante, então nós dependemos dessa energia. No caso, o dinheiro é uma energia. Ai, japonês, por que você fala que dinheiro é energia? Porque tem átomos, tá? Tem moléculas, e você sabe que tudo é regido por átomos e moléculas, e isso aí que é energia. Então nós somos regidos por essa energia, querendo ou não, porque sem dinheiro tu não faz nada. Até faz, como é que se fala? Com muito mais esforço, dependendo da situação, ou dependendo, nem faz mesmo. Mas vamos lá. Então o presidente americano, né, o Jerome Powell, ele veio a público, tá? Ele se pronunciou ali, ele trouxe até algumas palavras até interessantes por sinal. E é o que eu vou trazer para você nesse resumão aqui, para a gente tentar diminuir esse vídeo, porque os vídeos ultimamente têm ficado muito compridos, muito longos, até pro meu gosto também. Tá. Então eu vou tentar dar uma resumida aqui, dar uma diminuída sem perder informação. O grande problema é diminuir sem perder informação, tá? Mas vamos lá. O presidente do Fed, né, disse na conferência de imprensa após a reunião que não é apropriado cortar as taxas de juros até termos confiança de que a inflação está a se mover-se para uma forma sustentável de 2%. No início desse ano, os dados não nos deram confiança. A inflação tem sido superior ao esperado e provavelmente demorará mais do que esperávamos anteriormente, né? Então foi adotada uma posição de cautela na redução da taxa de juros, coisa que o Ueda não fez. Tá? Mas é aquela velha história, por mais que a gente fale assim, Ueda, mas quem está por trás ali da coisa toda é o Kishida. O Ueda, ele é presidente ali, tá? Ele tem o cargo dele, mas a questão de mando, quem manda é o primeiro-ministro aqui no Japão. Então, se o Ueda falar para ele assim, nós podemos fazer tal coisa, o Kishida falar não, é não. Simples assim. Então, como é que se fala? O Ueda, nesse ponto, ele acaba sendo até um certo ponto coitado, né? Porque ele não tem como é que se fala? A liberdade igual o Banco Central brasileiro. O Banco Central brasileiro, por mais que independente do que o Lula fala, ou o Haddad fala, seja lá quem for, o Banco Central brasileiro ele tem a sua certa autonomia. Então ele pode fazer, tá, intervenções que ele acha que é interessante ou não, e etc. Assim toca a vida. Aqui no Japão, não. Tá. Então, quando houve, como é que se fala, depois desse pronunciamento do Powell, o Japão interviu às 5h30 da manhã. Horário que a parte cambial do Japão ainda está fechada, mas o governo japonês interviu. E no momento exato desse vídeo que eu estou gravando, a cotação está em 155. E olha que na hora que houve a intervenção foi para 153. Já subiu 2 ienes. Já dá para você sacar por A mais B que tá tendo debandada ainda de investidores, principalmente depois que o Powell falou alguma coisa. Imagina se o governo japonês não tivesse feito a primeira intervenção.
grande provavelmente já estaria no 165, quase para beirar para 170. Por que eu vou falar estou falando isso? Porque tem algumas informações que algumas pessoas não sabem. Fala assim, são informações bem... Como é que eu faço? Não é de grande interesse, tá? Mas é uma coisa, eu considero importante. Igual, por exemplo, quando tem oscilação no mercado de 2 pontos para cima ou para baixo, 2 pontos ou mais para cima ou para baixo, houve intervenção de alguma maneira. Quando é 2 pontos para cima, geralmente o que é? Especulação e investidor. Né? Então, saiu alguma especulação, alguma coisa assim, aí os investidores saem correndo ali para poder comprar. Mas geralmente quando é para baixo, 2 pontos, no mínimo, para baixo, é governo. Porque o governo, dependendo, ele não quer deixar a moeda dele perder valor. Diferentemente do governo japonês que deixou perder valor. Tá? Se ele tivesse intervido no começo, dependendo, não teria chegado nesse ponto. Mas ele não interviu, ele deixou o pau rolar até chegar nesse ponto. Você vê que agora ele está intervindo, porque se passar de 160, por exemplo, na cabeça dele, pode ser que 160 é um número ruim de ultrapassar. Pode ser que para as contas de caixa que ele tem, que eles fazem os cálculos ali com as mentes pensantes deles, aí, pode ser que se ultrapassar o 160, a volatilidade do mercado japonês pode ser que entre num caminho sem volta. Então pode ser que o 160 seja a barreira ali que está. Então se ultrapassar o 160, pode ser que dê um problema danado. Você vê que eles estão lutando para manter no 160. Ele começa a chegar perto de 160, cai. Você vê que até ontem à noite, por exemplo, estava 157, já quase beirando para 158, os caras foram lá e interviram. 5h30 da manhã. Mas o que? Eles estavam esperando o quê? O pronunciamento do Jerome. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa por trás, tem muita informação que as pessoas desconhecem, que eu acabo trazendo aqui. Tá? Então eu trago esse tipo de informação por quê? Para as pessoas pararem, dependendo, de fazer certos... Como é que se fala assim? Certos pontos de vista que são levianos. Tem certas, como é que se fala assim, educação financeira que até 15 anos atrás ela valia. Por quê? São tempos diferentes, modos diferentes, análises diferentes. Agora a situação está muito mais dinâmica. Então aqueles pontos que valiam para antigamente, para hoje já não vale mais. Então tem que haver essa atualização. E muita gente está com a cabeça de 1980 ainda. Então é complicado isso? É muito complicado. Tá? E esse tipo de coisa leva o quê? Análise mais errônea. Continuando aqui. Em relação a possíveis cenários futuros da política da taxa de juros, ele disse: se a inflação persistir mais do que o esperado e no caso, a taxa de emprego continuar forte, né, nesse caso, seria apropriado adiar o corte da taxa. Então você vê que se um tiver forte e o outro tiver fraco, não tiver os dois andando ali de mãozinha dada, é melhor dar uma segurada, coisa que o Ueda não fez. Você vê que o Ueda praticamente, ou ele fez por conta ali, com o aval do Kishida, ou ele simplesmente fez. E o Kishida não falou nada e deixou o pau torar. Até porque existia também a ordem por trás, que o Kishida sempre teve, como é que se fala assim, com o Ueda. Porque às vezes, de tempos em tempos, o Ueda vai até o Kishida, eles fazem uma reunião só os dois em portas fechadas. Aí depois o Ueda sai, ele comenta alguma coisa, tá, e acabou. Mas o grosso das ordens, só o Ueda sabe. E o Kishida, tá? Penso que a política atual é suficientemente restritiva. Os dados mostrarão que no futuro será pouco provável que a taxa de juros seja aumentada. Você vê que ele não desconsiderou aumentar a taxa de juros, mas você vê que ele fala pouco provável. Pouco provável é diferente de improvável. Quase que não sai, né? Então você vê como é que é a diferença do português?
Então nós temos que tomar muito cuidado com interpretações. Então nesse caso pode ser que ainda haja alguma elevação se acontecer alguma coisa fora da curva. Mas na situação atual, para eles não. Caso os americanos, né? Um repórter perguntou se eles poderiam reduzir as taxas de juros 3 vezes ao ano, tá? Embora já esteja em maio. E Jerome respondeu, no caso: estou mais satisfeito e confiante. Os outros participantes e eu dissemos hoje é que não vimos qualquer progresso na redução da inflação no primeiro trimestre. Assim que tivemos confiança, um corte na taxa de juros estará no horizonte. Então, tipo assim, a partir da hora que ele começar a sentir confiança, algo vai aparecer lá na frente, né? Eu vou explicar isso por quê. Mas não fazemos agora. Não sabemos exatamente quando isso irá acontecer. O que isso quer dizer? Que eles já têm um cenário montado para que isso aconteça. Eles já têm uma noção de quais situações de mercado que eles querem que sejam mais propícias para poder cortar a taxa de juros. Então, quando ele começar a visualizar que esse cenário que eles montaram, precisamos disso, começar a despontar e que vários desses tópicos estão se concretizando, aí é a hora que ele fala que ele já está vendo no horizonte o corte da da taxa de juros, coisa que o Ueda não fez. Então já dá para você ter uma ideia da diferença de um país para o outro, tá? Das políticas de um país para o outro. Em relação às condições para aumentar as taxas de juros, ele disse, né? O que precisamos para fazer isso? Você vê, para aumentar a taxa. Analisar os dados de forma holística. É aquilo que eu sempre venho trazendo para você de tempos em tempos. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu sempre faço essa análise de dados e trago aqui de forma esmigalhada para você, assim, bem destrinchadinho, assim, bem analisado, já para você ter noção do que está acontecendo. Tanto que quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que toda vez que eu faço uma previsão, leva um certo tempo, mas ela se concretiza. Por quê? Ela se concretiza por quê? Porque não foi uma análise rasa. Eu não fiz uma análise nas coxas. Não foi uma coisa porcaria, mas foi uma análise de dados responsável. Simples assim. Disse ele. Indicando que um aumento na taxa de juros é improvável. Aí já entra a palavra improvável, diferentemente do que a outra que ele tinha usado ali. Qual que era? Eita, fugiu. Pouco provável. Você vê que pouco provável é diferente de improvável. Então você já vê que aqui ele já usa uma palavra improvável. Então você vê que aqui ele já tem uma confiança que ele não vai aumentar a taxa de juros. Essa parte aqui, eu gostaria que você prestasse um pouco mais atenção, tá, da palavra dele. Porque aqui ele descreve a atual economia do Japão sem citar o Japão. E é uma coisa que eu venho mostrando aqui já há 2 anos, a mesma coisa. Só que o que ele resumiu em um parágrafo, eu levei 2 anos para mostrar para você. Só que 2 anos de uma forma empírica, com dados do próprio governo japonês. Mas vamos lá. Atualmente a economia está crescendo a 3%, o que é um crescimento bastante sólido em qualquer indicador. 2% e a estagflação continuará. Estagflação, o que é? A economia não cairá na chamada estagflação, onde os aumentos de preços, presta bem, aumentos de preços, é o que está acontecendo no Japão, e a recessão econômica prosseguem ao mesmo tempo. O Japão não está em uma recessão econômica? Por mais que eles falem assim, recessão econômica quando o número do PIB cai por 6 meses consecutivos, aí já é considerada recessão econômica. Mas você vê que o Japão, ele está naquela recessão econômica não declarada. Por que disso? Você vê que ele sobe o valor, cai o valor, ele sobe o valor,
cai o valor. Ele não tem um ganho constante, né? Algo sólido, algo que ele fala assim, não, ganhamos por 6 meses seguidos, que nós podemos falar assim, estamos fora da inflação, ganhamos por 6 meses consecutivos. Ele não tem. O Japão não tem isso. Então o que acontece? O Japão ele costuma tentar camuflar o número do PIB falando, houve uma baixa do petróleo, ou houve aquilo, mas se você for ver, os números do PIB do Japão são sempre baixos. Muito baixos. Então o Japão está numa recessão? Tá. Querendo ou não, tá. E aumento de preços constantes. É o que eu vou trazer para você ainda nesse vídeo. E quem acompanha o canal deve se lembrar que o Japão já está há 2 anos com aumento de preços diretos. Então o Japão está no chamado o quê? Estagflação. Eu só não usei esse termo aqui no canal. Mas você vê que tudo que o Jerome falou ali, em um parágrafo, eu venho mostrando para você em 2 anos de canal. Então é aquela velha história. Eu estou errado? Eu errei nas minhas previsões? Não, mas muito pelo contrário, está aqui. Tá, então já dá para você sacar por A mais B, tem muita coisa acontecendo. Agora eu vou mostrar para você as diferenças, tá, das taxas de juros Japão e Estados Unidos. E o porquê que os investidores que estavam no Japão debandaram. E o porquê que o Japão teve que fazer 2 intervenções econômicas para não deixar o dólar ultrapassar os 160, que é basicamente a barreira, tá? Que já deu para perceber que é 160. Então vamos lá. Por que o iene enfraquece enquanto há uma diferença na taxa de juros entre Japão e Estados Unidos? Fundamentalmente, o dinheiro tende a fluir de locais de taxas de juros baixas para as taxas de juros elevadas. É fato, tá? Isso ocorre quando você pode esperar mais lucros, né, se administrar seus ativos com taxas mais altas. Isso é óbvio, tá? Vamos lá. Para tentar fazer aqui com os exemplos deles de uma forma bem resumida. Se você, por exemplo, investir 10 mil ienes Itimaen, tá, em um título a taxa de juros de 5%, você receberá Gohyakuen, no caso 500 ienes, por 1 ano. Tá? Se você tiver um título com taxas de juros a 1%, você receberá apenas Hyakuen, ou 100 ienes. Vocês lembram que antes a taxa de juros do Japão era de 0 até 1%. Só que aí passou-se um tempo, o Ueda falou assim, não, a gente pode deixar subir um pouco mais de 1%, não há problema. Só que eles não colocaram limite. Só que eu não sei o que aconteceu nesse carro lá no andar da carruagem, que eles resolveram cortar. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. A taxa de juros do Fed é de 5,25% a 5,5%. O Banco do Japão elevou as taxas de juros negativas, mas a taxa básica de juros está entre 0 e 0,1%, diferentemente dos americanos, que é de 5,25% a 5,5%. Então não está numa proporção bem pessimista. Qualquer investidor nos Estados Unidos ainda ganha Gohyakuen por ano, aplicando Itiman. No Japão é 0. Já começa por aí. Tá? Então os investidores acreditam que pode obter mais lucros investindo em dólares com as taxas de juros mais altas, o que os levem a vender ienes e comprar, como é que se fala, comprar dólar. Então vou te mostrar a grande diferença agora, tá? Por A mais B. Por que está todo mundo debandando do Japão? Os investidores. Se você aplicar Itimaen, tá, a taxa de 5%, de juros a 5%, você ganha Gohyakuen. Mas se você usar as taxas de juros japonesas, tá, se você aplicar Itimaen por 1 ano com a taxa de 0,1%, você vai ganhar o quê? 10 ien, ou 10 ienes por 1 ano. Faz sentido você ficar no Japão, sendo investidor? No caso assim, ficar investindo na moeda japonesa ou ficar investindo na taxa de juros? No caso, nos títulos do governo japonês? Quem assiste o canal aqui há mais de 2 anos deve se lembrar que eu sempre falei, não invista nos títulos do governo japonês, você vai perder dinheiro.
Cansei de falar isso aqui. Então quem acompanha o canal aqui deve se lembrar. E aqui eu estou te mostrando por A mais B o porquê da debandada dos investidores do Japão para os Estados Unidos. O Japão ainda está tendo esse monte de investidor porque o Japão fez um nome ao longo dos anos. Mas uma coisa eu falo para você. Se, por exemplo, se Hong Kong tivesse feito um nome, garanto para você que o Japão não teria metade dos investidores aqui na Ásia em relação a Hong Kong. Hong Kong teria muito mais investidores do que o Japão. Por que eu falo isso? Quem acompanha essa parte de cotação, essa parte de financeira, sabe que o Hong Kong dólar, ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. Só que uma boa parte dos investidores não vão para lá porque tem aquela política da China, falta de confiança, etc. Diferentemente do Japão, que o Japão já fez seu nome. Então você vê que em relação à confiança, tem alguns investidores que preferem ir para países que pode te render menos, mas que você sabe que a chance de calote ou de algo parecido é zero em relação ao Japão, do que você ir para um país que você vai ganhar muito mais, mas você ter a chance de um calote, você ter a chance de um, como é que se fala assim, me fugiu a palavra, eu tô ficando velho mesmo, como é que se fala assim, algo que bloqueie seu rendimento lá, seu resgate lá, naquele país. Além das políticas internas do país ali em relação a dinheiro, entrada e saída de dinheiro, como é que se fala aí, etc. Então tem que se tomar cuidado muito. Tá? Então o Japão fez muito nome nisso? Fez. Só que, financeiramente falando, você vê que não compensa. Por isso que eu falo que a análise de dados de determinadas situações de 10, 15 anos atrás não se aplica hoje. O que eu vejo que muita gente, quando dependendo da situação, vem falar comigo ou escreve nos comentários, usa uma análise de compreensão de 10, 15 anos atrás. O que hoje não bate. Te mostrei por A mais B aqui como é que é a situação da taxa de juros. Você acha que vale? Não vale, pô. Quem que vai ficar aqui no Japão para ganhar de ien? Só que, claro, nós estamos falando de investidores. Investidores, dependendo da situação, são grandes montantes, mas é muitos montantes mesmo. Isso pode ser que dê problema para os Estados Unidos lá na frente, na hora que ele tiver que pagar a taxa de juros? Pode ser que dê. Pode ser que dê como? Se ele não aproveitar essa onda agora de investidor e realmente pegar essa grana, fazer investimentos ali que lhe tragam retorno, aí ele vai se lascar. Mas se ele fizer, como é que se fala assim, o dever de casa, ele vai ter o dinheiro para pagar e um pouco mais ainda sobrando. Mas isso vai depender o quê? Se ele fizer o dever de casa dele direito. Caso contrário, não. Então a parte financeira, a parte monetária desse vídeo, encerro por aqui. Tá? Então agora eu vou para a inflação. Quem quiser saber um pouco mais da inflação, continua comigo. Vamos lá. Assim a gente passa vergonha. Né? Aí, o computador é lento, é aquilo que eu falo e repito. Quem puder me ajudar, né, com um computador novo, né, eu agradeço de coração, porque o meu aqui me faz passar uma vergonha danada. Mas vamos lá. Para a maioria dos produtos alimentares, né, os preços subirão em maio, devido ao aumento de preços das matérias-primas. Aqui eles usam muito a palavra matéria-prima para não usar a palavra commodities, o que é a mesma coisa. Tá? Eu costumo usar a palavra commodities porque para acostumar você com esse tipo de jargão. Porque quando você vai ver relatórios econômicos, dependendo da forma que é escrita, eles não usam matéria-prima, eles usam commodities ali. Tá? Que é matéria-prima, tá? Comprada em grande quantidade. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Então, determinados termos eu uso commodities para você já ir se acostumando, porque quando você precisar de fazer um estudo ou quiser se aprofundar na educação financeira, educação econômica, você já sabe com um pouco mais de familiaridade. Tá? Mas continuando aqui. Incluindo colheitas fracas devido às condições climáticas fora de época. A empresa, no caso a Teikoku, tá? Que realizou um inquérito, afirma que o iene historicamente fraco
continua, né, por muito tempo. Se continuar por muito tempo, pode aumentar os custos de importação ainda mais e os aumentos de preços de alimento poderão se alastrar-se ainda mais. Tá? De acordo com a pesquisa da Tecoco Databank, eu gosto muito da Tecoco, tá? Nessa parte de análise de dados, nessa parte de pesquisa, porque eles mostram muita coisa assim, e é uma empresa que ela preza o nome dela. Muito raramente, como é que se fala assim, basicamente eu não ouço, tá? Nunca vi a Tecoco ter que vir a público falar assim: nós erramos nos nossos dados. Nunca vi. Pelo menos assim, eu não me recordo. Pode ser que tenha em algum momento acontecido, mas eu não me recordo. Então, geralmente a Tecoco aqui no Japão é uma empresa privada de pesquisa de crédito, tá? Uma coisa assim muito grande, é uma empresa muito forte, muito robusta, tá? E eu acredito muito nas informações dela. Por isso que eu acabo até falando da Tecoco, até puxando uma certa sardinha para os caras, porque a informação dos caras são boas. Quem puder entrar no site deles e dar uma olhada, vale muito a pena. Tá? Mas continuando. De acordo com a Tecoco, 195 grandes fabricantes nacionais de alimentos, né, 417 itens de alimentação terão seus preços aumentados em maio. Então você vê que vai subir 417 tipos de alimentos aqui no Japão, de produtos aqui no Japão, tá? Produtos alimentícios. Com uma queda de 50,2% em relação ao mesmo mês anterior, de 837 itens, né, em 2023. Então o número de itens que diminuiu pelo 5º mês consecutivo. O que isso quer dizer? Essa queda não é no preço. Tá? Quando fala assim, uma queda de 50,2%, não é no preço, é uma queda na quantidade de itens que vão ter aumentos em relação, né, no mês de maio. Mas por que isso está acontecendo? Há tempos atrás, aquilo que eu falo que as análises mudam de tempo em tempo. Há tempos atrás, as empresas poderiam fazer muitas compras em quantidades menores, porque o dólar não oscilava muito. Então, para poder manter a data de validade dos seus produtos, uma coisa mais fresca, etc. Então, se comprava mais em menos quantidade. Agora é o contrário. Para as empresas conseguirem grandes descontos, com essas taxas altas de dólar, imposto, etc., as empresas elas precisam o quê? Comprar grandes quantidades de uma vez só. Então, são feitas grandes compras, tá? Grandes produtos com menor, tá? No caso assim, menor quantidade de compras com um volume maior de compras. Deu para você? Acho que você conseguiu entender ali, né? Porque dá uma confusão danada em relação à quantidade e volume, tá? Então as empresas estão comprando menos, mas com a quantidade maior. Agora eu me expliquei bem. Então nesse meio tempo ela já comprou. Tá? Disso ela já tem um estoque dela para trás que ela já está soltando no mercado. Então o que acontece? Ela já tem uma noção. Quando ela já fez a compra aqui, ó, essa compra aqui vai durar 4 meses. Então daqui 4 meses eu vou precisar remarcar o preço de novo. Só que nisso ela já tem que estar vendo a próxima cotação, já tem que estar negociando ali para poder fazer o anúncio de aumento. Então você vê que ela já compra ali, vou comprar para 4 meses. Então nesses 4 meses eu não preciso aumentar. Só que no final desses 4 meses eu já preciso aumentar, por quê? No meio dessa compra aqui já vai ter um novo reajuste, porque o dólar já subiu e eu tenho que aumentar o preço, eu tenho que passar para o meu consumidor final. Então nesse meio tempo aqui que ela anuncia já o reajuste já para a próxima. O próximo aumento que já vai vir para o cliente final. Ficou meio confuso? Ficou meio confuso, tá? Mas você vê que é assim que a coisa está funcionando. Então ela compra, chega num certo patamar que ela já vai ter que fazer uma nova compra, ela já vê a nova cotação e já anuncia o novo preço. Se não houver oscilação, se mantiver o preço normal, eles não anunciam aumento. Mas caso contrário, eles estão anunciando. Então a coisa está assim. Por isso que está tendo aumentos atrás de aumentos aqui no Japão. Por causa desse tipo de coisa. E o próprio, como é que se fala assim? O próprio governo incentivou esse tipo de prática.
Então vai fazer o quê? Se o próprio governo está incentivando esse tipo de prática, não há um caminho sem volta. Tá? Você vê que antigamente, aqui no Japão, quando precisava ter aumentos de preços, os presidentes das empresas vinham a público pedia desculpa, Gomenasai, mas eu preciso aumentar o preço. Tá? Porque senão vai quebrar aqui, nossos funcionários vão ficar sem emprego e etc. Então a gente precisa fazer alguma coisa, mas eu sei que os aumentos de preços vão afetar a sua vida. Por isso que eu estou te pedindo desculpas, mas é uma ação necessária. Então os presidentes vinham a público. Quem morou no Japão há mais tempo sabe disso. Mas você vê que a coisa ficou tão corriqueira, o governo ficou tão relaxado que esse tipo de prática já não quer dizer mais. Você vê que praticamente presidente de lugar nenhum aparece mais em público para falar de aumento. Ficou uma coisa muito corriqueira, ficou banal, né? Mas vida que se segue. Mas continuando. Então, se eu conseguir te explicar mais ou menos, né, esse trecho aqui. Mas vamos lá. Por outro lado, a principal razão do aumento dos preços é o aumento no preço das matérias-primas, no caso assim das commodities, incluindo mais colheitas, né, de café e azeitonas, devido às condições climáticas desfavoráveis. Tá? Por item, agora é bacana, eu gosto dessas partes assim, um pouco mais detalhadas, assim, porque para análise de dados, de informações é muito melhor, muito mais fácil, tá? Quando tem detalhamentos. Assim. As bebidas alcoólicas e as bebidas tipo o café e a água engarrafada, as mais populares, representam mais de 60% do total. Então já dá para você ter uma ideia que vai ter muito aumento aí. Tá? As matérias-primas é bom, né? Primas, incluindo azeite, houve casos notáveis em que o aumento do preço foi superior a 50%. Só que nesse caso aqui, não é só a parte climática. Por que eu estou falando esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa que já vem saindo há mais tempo, eu já venho acompanhando há mais tempo. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso aqui do azeite? Tanto que tem importadoras lá em Tóquio já estão ficando sem azeite, por causa desse tipo de problema que eu vou relatar agora. Por causa daquele problema de Israel, Hamas lá e o Caramba 4, você vê que os Houthis lá, eu acho que é essa pronúncia, os Houthis, eles estavam brincando de pirata. Eles vai lá, vamos tacar um míssil aqui, um foguete aqui no navio ali, vamos capturar aquele navio ali, etc. Então, com essa brincadeira de pirata deles ali, muitas empresas de logística tiveram que mudar suas rotas, por questão de segurança. Então, quando vai mudando de rota, pegando as rotas mais alternativas, o que acontece? Há um aumento no custo da logística, porque vai gastar mais combustível, vai gastar mais tempo, dependendo daqueles produtos mais refrigerados, vai gastar mais energia para manter aqueles produtos refrigerados. Então o gasto com logística é maior. Então esse gasto com logística ele é repassado para o comprador. No caso, um importador. O importador, em contrapartida, ele vai ter que repassar esse preço para quem? Para o consumidor final. Então houve esse problema com a logística. Não é só a parte climática, como tentam passar o pano por aí. Não, tem essa parte de logística também. Tem que ser acrescentado, pô. Verdade seja dita. Por isso que eu falo assim, quer fazer o raio de uma análise, esse tipo de coisa, pô, coloca todos os motivos, não coloca a coisa pela metade. Tá? Então, nesse caso do azeite, sim, tanto que tinha importadores em Tóquio reclamando que ele já estava ficando sem azeite. Por causa desse tipo de palhaçada que está acontecendo. Então você vê que por causa de uma ideologia como é que se fala, uma parte ideológica, religiosa ali, seja lá o que for, os caras afetam a vida de muita gente, prejudica a vida de muita gente de forma direta ou de forma indireta, e acha que está no direito de reivindicar alguma coisa. Mas olha o mal que essas pessoas estão fazendo sem elas saberem. Elas têm aquela visão assim, ali, vamos atacar ali porque nosso inimigo está ali. Só que as pessoas que não são inimigas deles estão sofrendo também. E aí? Mas é aquela velha história. Análise rasa, mas continuando. De acordo com uma empresa de pesquisa,
Dos mais de 7.400 itens cujos preços aumentaram ou estão programados para aumentar de janeiro a outubro deste ano, cerca de 90% deve ser o aumento no preço das commodities, no caso das matérias-primas. Além disso, se o iene permanecer em níveis historicamente baixos no mercado cambial durante um período de tempo, o custo da importação das matérias-primas vai continuar aumentando. Tá? E o número dos produtos alimentares que estarão sujeitos a aumentos de preços vão aumentar ainda mais a partir dessas quedas. Então, trouxe para você aqui que até outubro desse ano, mais de 7.400 itens alimentícios no Japão vão sofrer novos reajustes. Por isso que eu falo para você, se você não tomar um jeito, como é que se fala assim, uma mudança na sua vida, eu não sei como é que está a sua vida, tá? Pode ser que esteja como é que se fala assim, tranquilinha, de boa, então tente manter assim. Mas tem gente que não tá. Tem gente que vai assistir esse vídeo e sabe que a vida tá complicada. Então esse recado é para elas. Você vai ter que sair da zona de conforto se você quiser melhorar de vida. Você vai ter que investir em você de alguma forma. Ou seja, investimento financeiro, ou seja, investimento pessoal, ou seja, investimento sentimental, ou investimento familiar. Mas você vai ter que fazer para tentar melhorar essa situação da sua vida. Porque senão a coisa vai cada vez pior. Cada vez degringolando, cada vez mais. Quem avisa, amigo, canso de falar. Você é a pessoa mais importante aqui pro canal. Eu posso gravar 10 mil vídeos. Se você não assistir, não faz sentido eu estar aqui gravando. Eu estou gravando falando ao vento. Tá? Então você é a pessoa mais importante do canal. Tanto que você vê que, diferentemente de outros canais, eu não falo para você assim, se inscreva no canal, clica no sininho. Antigamente eu até falava no princípio do canal, mas agora, de muito tempo para cá, eu já não falo mais isso. Clica no sininho, ou vire membro. Eu não falo mais esse tipo de coisa, porque eu sei que a vida não tá legal, a vida não tá fácil. Tá? Ah, mas clicar ali, clicar aqui, como é que se fala? É custo zero, sim, custo zero de ação, mas psicologicamente a pessoa assim, não, eu gosto realmente desse canal, eu gosto mais realmente do que ele está falando, vale, justifica, como é que se fala assim, a minha confiança nesse canal. Eu, pelo menos, quando eu clico para fazer inscrição num canal lá, clico num canal ou num vídeo, eu dou um like no vídeo, é porque ela tem minha confiança, porque eu realmente gostei. Se eu falar assim, mas eu não clico não. Tá? Da mesma forma que eu tenho quase certeza. Eu não posso falar 100% de certeza, porque cada um tem uma vida. Mas que você, grande, fazer a mesma coisa. Tá? Por isso que eu não fico pedindo. Tá? Eu acho que, como é que se fala assim, até uma mendigância. Se você gosta daquela pessoa, se você gosta daquela matéria daquela pessoa, ou algo parecido, não custa você querer dar uma mão de alguma maneira, né? Seja num compartilhamento, ou mesmo num joinha ali, ou seja, financeiramente falando, com um valorzinho que não vai te, como é que se fala, não vai te onerar em nada. Porque tem gente que gasta horrores com cerveja ou com alguma outra coisa, mas quando é algo para a família reclama. É meio complicado, né? Mas vamos lá. Então essa parte de aumento encerramos por aqui. Agora vamos aqui, o que eu acho agora de sacanagem do governo, tá? Em relação à manipulação de informação, manipulação de números. Escuta só isso, ó. Assim eu passo vergonha, né?前の年の同じ月に比べて891件、率にして 4.6% 減りました。前の年の同じ月との比較で減少となったのは、おととしの12月以来14ヶ月ぶりです。ただ、直近10年の同じ月で見ると、依然として高い水準だということです。Então, se você entende Nihongo, já deu para você ter uma ideia. Se você não entende, vem comigo aqui. Olha só, isso aqui é o relatório de fevereiro, tá? Mas é aquilo que eu falo para você. O governo Kishida, ele é muito, como é que se fala assim?
ele usa as informações da forma que ele bem lhe convém. Tá? Não é diferente da época do Wabi. Eu gosto da época do Wabi nesse ponto, porque independente do que o Wabi fazia, se o Wabi fazia besteira ou não, os relatórios estavam ali, praticamente todos os meses. Aí entrou o Suga começou a catimbar. No começo ele mantinha todos os meses, aí depois começou assim, a cada 2 meses eu solto. Aí no mês que eu faço, desculpa o termo, eu faço uma merda bem grande, eu solto a cada 3 meses. Porque eu ganho tempo, não solto os números, aí as pessoas têm uma memória meio fraca, ela acaba esquecendo. O governo Kishida, ele está seguindo os passos do Suga, só que de uma forma pior. Por quê? Aqueles relatórios econômicos que eu trouxe para vocês nos 2 últimos vídeos são do mês 3. Esse aqui é de fevereiro, é do mês 2. Então você vê que ele tinha que soltar todos os relatórios ao mesmo tempo. Mas não, eu vou pegar daqui, eu vou pegar dali, porque a situação está degringolando pro lado dele. Está ficando feio. Mas vamos lá. O número de pedidos de assistência social deste ano ultrapassou os 18 mil em fevereiro. Tá? Guarda bem esses números, 18 mil, tá? Com uma diminuição de 4,6% ao mesmo mês do ano anterior, no ano passado. Mas quando se olha para os últimos 10 anos, ainda está um número alto. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, os números de pedidos de benefícios sociais em fevereiro foi de 18.427 em todo o país. Tá? Com uma diminuição de 891 casos em 4,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. É a primeira vez em 14 meses, né, desde dezembro do ano passado, que ocorre uma queda, né, no mesmo mês do ano anterior. Até aí, se você olha as informações só por aí, fala, nossa, o Japão está ficando bacana. Tá? Isso sem saber o prospecto. Mas vamos ver aqui o de janeiro. Tá? Porque tem um prospecto de janeiro aqui, eu vou trazer isso para vocês se o meu computador me ajudasse aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Força na peruca, meu filho. Ó. 今年1月の生活保護の申請件数は全国で20154件で、前の年の同じ月に比べて59件、率にして 0.3% 増えました。前の年の同じ月を上回るのは13ヶ月連続で、2012年度に現在の方法で集計を始めてから最も長くなっています。 Então já, para você que entende japonês, já deu para perceber a diferença, né? Em janeiro, tá? O número de pedidos de assistência social em janeiro desse ano ultrapassou os 20 mil, com um aumento de 0,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. É o 13º mês consecutivo em que os números superam o ano anterior. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, o número de pedidos de assistência social em janeiro foi de 20.154 em todo o país, com um aumento de 59 ou 0,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número de pedidos de benefícios sociais ultrapassou o mesmo mês do ano anterior, durante 13 meses consecutivos, e o período mais longo atual do método de contagem que começou em 2013. Então, vamos levar em conta, tá, que de janeiro para fevereiro deu uma diminuição de 4,6%. Faz sentido um negócio desse? Sinal que as famílias do Japão estão enriquecendo, estão ficando mais ricas, estão ficando melhores de vida. Você acha que isso mesmo está acontecendo? Sabendo a política que o Kishida está fazendo, sabendo que a inflação está atrás de inflação, como eu trouxe aqui para você, que esse ano ainda vai ter mais inflação. As coisas estão subindo de forma horrenda, o iene está desvalorizando da forma que ele está. Você acha que tem condições das famílias do Japão estarem enriquecendo a ponto de cair 4,6% o número de assistência social aqui no Japão? Para mim é manipulação de informação. Porque não faz sentido. Porque no mês anterior subiu 0,3% e no outro mês caiu 4,6%. Se fosse o seguinte, subiu 0,3% em janeiro. Só que em fevereiro caiu
0,5, aí depois caiu 1 ponto, aí caiu 1 ponto e pouco. Só que se você tivesse a economia justificada por trás, coisa que nós não temos agora. Igual, por exemplo, né? Então tem muita coisa que está acontecendo que já dá para você ter uma ideia de que está acontecendo o quê? Uma certa manipulação de informação. Porque se o Japão continuar falando, os números de assistência social no Japão estão uma porcaria, então a economia está uma porcaria, sinal que está tudo uma porcaria. Então, se eles querem mudar isso, eles vão ter que ir cortando aos poucos. Eles vão ter que ir tirando certos aspectos negativos do mercado. Porque isso aqui é um aspecto negativo do mercado. E além que, a partir da hora que eles irem cortando, como é que se fala assim, negando a ajuda de assistência social, é menos gasto para o governo. É menos o governo tem que ficar bancando as pessoas. Então dá para você ter uma ideia de como a coisa tá. Porque essa queda de 4,6% depois de uma subida de 0,3% não se justifica. Principalmente a economia do Japão estando da forma que ela está. Simples assim. Trouxe os últimos relatórios econômicos. Vocês viram que a coisa está uma porcaria. Só na parte industrial, na parte das fábricas, manufatura, você viu que o governo falou que diminuiu o número de vagas em 10,8% a nível nacional. Nós não estamos falando de um estado ou outro, é nível nacional. É um número muito grande. É a mesma coisa, 4,6% aqui, nós estamos falando a nível nacional. Nós não estamos falando só de Aichiken, ou Mieken, ou Gifuken, ou seja lá o que for, o raio de quem que seja lá que for. Não, nós estamos falando de nível nacional. Então, sinal que, se isso aqui for um número real, sem manipulação, sinal que o povo japonês está enriquecendo. Só que eu gostaria de saber a forma. Porque em meio a esse monte de terremoto que está tendo aí, em meio a esse terremoto que teve em Ishikawa, em meio a essa turbulência econômica que está tendo, você me apontar uma queda dessa é meio complicado. Eu só vou dar algo para você pensar antes de finalizar. Saiu, isso aqui está na NHK, que você vê que houve aquele terremoto no início do ano. Ainda hoje tem gente que está nos abrigos de evacuação, só não estou enganado, com a numeração de mais de 4.600, tá? E ainda tem pessoas que ainda estavam em estufas. Porque na parte do centro de evacuação ainda não tinha, voluntário suficiente para tomar conta desse povo. Então teve algum agricultor ali que ele abriu as estufas dele para as pessoas. Sim, tem essa matéria na NHK, tá? Quando a pessoa fala assim, japonês, você tem que me passar a fonte. O raio da fonte está aí, NHK. Se você não tiver o caralho, desculpa a expressão, o caralho de uma preguiça de pesquisar, vá lá. Também não vou te dar tudo de mão beijada, não. Mas tá lá, na NHK. Desculpa o termo, eu sei que tem gente que não merece escutar isso. Mas tem gente que merece tomar uns tapas na cara de mão aberta. Como é que se fala? Então tem muita coisa assim que tem que se tomar cuidado. Olha, saiu uma matéria aqui agora, tá? Isso aqui eu vou colocar para você. Vai ficar meio comprido aqui. Mas isso aqui vai servir um plus. Se isso aqui é verdade, eu não sei. Tá, mas deixa eu colocar aqui. Comentários e relatórios do presidente Biden. O Japão odeia estrangeiros e não quer imigrantes. Olha só. Isso aqui eu poderia até gravar um vídeo só com isso, tá? Mas isso aqui, no momento que eu tô gravando essa matéria, saiu isso aqui. Apareceu isso aqui para mim. アメリカのバイデン大統領が首都ワシントンで1日行われた選挙イベントの中で、アメリカの経済が成長しているのは移民を受け入れているからだと述べた後で、なぜ中国の経済がひどく失速しているのか、なぜ日本は問題を抱えているのか、なぜロシアもインドもそうなのか、それは彼らが外国人嫌いで移民を望んでいないからだと発言したと報じました。アメリカのメディアブルームバーグは
彼の批判は日本の反発を招くかもしれないと伝えています。Mas a menina pegou mal agora. Você vê que eu tava gravando o vídeo, tá? Apareceu essa matéria para mim aqui, já vim trazendo para você, que eu vou já te mostrei por A mais B, que saiu na mídia japonesa aqui. Eu vou ler para você aqui, ó. No dia 1º, tá? A Reuters informou durante um evento em Washington que o presidente, né, dos Estados Unidos, Biden, afirmou que a razão pela qual a economia dos Estados Unidos está crescendo é porque ela aceita imigrantes. Porque eles odeiam os imigrantes e não querem os imigrantes. O presidente Biden, que busca a reeleição nos Estados Unidos, né, em outono nos Estados Unidos, realizou um evento de campanha em Washington no dia 1º. A Reuters informou que durante o evento, Biden disse: uma das razões pelas quais a nossa economia está crescendo é porque nós aceitamos imigrantes. Então foi perguntado, por que a economia da China está desacelerando tanto? E o Japão está tendo tantos problemas? Por que a Rússia e a Índia ainda estão tendo problemas? É porque eles odeiam os estrangeiros e não querem os imigrantes. Palavra do Biden. Tá? A esse respeito, o meio de comunicação americano Bloomberg destacou que o presidente Biden acabara de receber o primeiro-ministro Kishida como convidado em Washington há 3 semanas atrás, né? E disse, ele fez uma ligação entre as dificuldades econômicas da China e a aceitação dos imigrantes. Desta vez, ele incluiu não apenas a Rússia, mas também o Japão, um aliado de longa data. Suas críticas podem provocar uma reação negativa por parte do Japão. Você vê que notícia de última mão que apareceu aqui, eu estou trazendo para você. Mas se você reparar, aquilo que eu gravei no princípio do vídeo, em relação às palavras do Fed, tá? Vou até trazer aqui de novo, do Jerome Powell, em relação à política financeira do Japão com a estagflação, só que ali ele não falou que o Japão, assim, diretamente, mas ele descreveu o Japão na parte da estagflação ali. Então ficou muito bem claro. Tá? A coisa que deixa só abrir aqui. Igual as palavras que atualmente a economia está crescendo 3%, o que é um crescimento bastante sólido em qualquer indicador. 2% é o que é a política do Kishida juntamente com o Ueda, tá? O presidente do Banco Central japonês. 2% é a estagflação, né? No caso, a continuação. A economia não cairá, no caso a economia americana, não cairá na estagflação, onde os aumentos de preços e a recessão econômica prosseguem ao mesmo tempo. É a coisa que está acontecendo aqui no Japão, tá? Que eu já havia comentado no princípio do vídeo. Então, se você assistiu o vídeo aqui, você ganhou um plus a mais. Olha que bacana. Então já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que os Estados Unidos não está fazendo isso aqui para tentar melhorar o Japão. Só que o Japão fica, desculpa o termo, está lambendo as botas dos Estados Unidos com esse tipo de política que ele está fazendo. Então vamos ver quem está certo e quem está errado. Caso Kishida ou Biden. Só que nesse ponto, para mim, tá? Kishida está saindo no prejuízo. Muitão. Tá? Com certo tipo de política, porque enquanto Biden ou Trump, seja lá o que for, eles tentam dar uma levantada no país, eu não vejo o Kishida fazendo isso aqui. Tá? Porque o Kishida, ele está vendo o quê? Ele está vendo a promoção dele pessoal. Ah, o Japão vai ser o delegado do mundo. Bela bosta. Com o seu, como é que se fala assim? Eu falo assim, bela bosta mesmo, porque com seus, como é que se fala assim? Seus compatriotas aqui, as pessoas aqui no Japão se lascando, o que adianta? Eu sou o delegado do mundo. É só pra ele. Porque o resto do povo tá aqui no Japão tá se lascando. Então, pra ele, o resto do mundo tem que estar bem. Mas o país dele, não. Então, em vez dele ser um pouco mais nacionalista e tentar proteger os interesses do Japão, não, praticamente assim, a coisa é lá vão ter, né? Como é que fala assim? Vou te dar tudo de mão beijada, desde que eu fique bonito na imagem dos outros lá fora. O que não presta, imagem bonita não enche barriga. Mas, como é que se fala? Cada um tem um modo de pensar, né? Mas é isso aí, então eu vou finalizar o vídeo agora. Se você ficou até aqui, você ganhou um plus a mais, tá? Você viu que eu coloquei ali até
a palavra ali, como é que se fala? Em Nihongo. Vou até colocar mais uma vez aqui. Tá? Cadê aqui? Para você escutar de novo, para você ver que não é mentira minha. Olha só. ロイター通信などは、アメリカのバイデン大統領が首都ワシントンで1日行われた選挙イベントの中で、アメリカの経済が成長しているのは移民を受け入れているからだと述べた後で、なぜ中国の経済がひどく失速しているのか、なぜ日本は問題を抱えているのか、なぜロシアもインドもそうなのか、それは彼らが外国人嫌いで移民を望んでいないからだと発言したと報じました。アメリカのメディアブルームバーグは、彼の批判は日本の反発を招くかもしれないと伝えています。Com isso, encerramos o vídeo aqui. Para você que veio até aqui, Maido.